Boa noite. É um prazer estar novamente nessa casa, que a gente até não estava esperando tantas pessoas devido à ameaça de chuva que teve, né? Uma ameaça boa. Oi, Tati. Boa noite ao pessoal do Face, que hoje vai fazer a transmissão. Bom, pessoal, que nosso Mestre Jesus possa abrir os cadeados dos nossos corações aí. Nós tão fechados, tão... porque a mensagem não é minha. A mensagem é algo que lá nas conversas na nossa casa, com os nossos amigos, que a gente já tem o costume de fazer o estudo do Evangelho, o estudo de vários outros livros, e quando a gente vê que tem uma palavra gostosa que surge, faz sentido na nossa vida, a gente resolve colocar isso a público. Então não é uma mensagem minha, é uma mensagem retraduzida. E espero que toque o coração de vocês assim como tocou o meu. Resolvemos, depois de muito estudo, colocar o nome de O Poder de Deus em Nossas Mãos. É o que a gente vai conversar hoje. E aí, falando sobre isso, a minha filha, 11,5, ganhou um celular há pouco tempo. E o celular dela, em casa, ela tem Wi-Fi. Então, ela tem aquele WhatsApp. Muito ligeira, ela disse assim: mãe, já pensou na hora que eu pudesse usar o WhatsApp e te chamar? Eu falei: mas não pode, né, Lara? Ai, mas aí eu ia ser, né? Eu ia conseguir, assim, algo a mais do que os meus amigos. Pois é. E aí, a gente se reporta a nós, adultos, quando temos dificuldades aqui na Terra. Ai, se eu tivesse um WhatsApp, mandar para Deus me ajudar, né? E Chico Xavier disse que a gente tem, só que a gente não usa. Esse WhatsApp, essa ligação, nada mais é que a prece. Eu muito ouvi falar de prece. No Livro dos Espíritos, da questão 658 em diante, a gente sempre encontra como fazer, e eu vou me iluminar e não, e eu posso fazer pelo outro, várias questões. E eu já vi a ligação. E quando a gente adentra a doutrina espírita, o pessoal fala: leia as obras de Kardec, e isso está corretíssimo. As obras de Kardec surgiram em 1857. E não foi à toa que depois veio, em 1910, nascer o nosso amado Chico, que ilustrou as obras de Kardec. E para a cultura brasileira, a gente tem que entender em qual degrau eu me encontro. Quem sou eu no meio desse espiritismo? Quem sou eu no meio dessas leituras que fazem sentido complicado? E aí eu começo a ler Kardec, e de que cultura que eu venho? Cultura de novela. Não dá para negar que nós participamos de uma cultura que fomos criados com base nas novelas. É novela, é a Malhação, é a das 6, é a das 9 e vale a pena ver de novo. Então não dá pra gente negar. E por isso a dificuldade do estudo. E aí André Luiz veio, com as mãos de Chico Xavier, ilustrar alguns pedaços, vários na verdade, eu trouxe alguns, do que acontece no momento da prece. Nesse momento que eu converso com Deus, só que com o olhar de lá pra cá. Porque eu poderia falar para vocês, meu amigo Rei está aqui, a gente participa de reuniões de evangelho online na casa das pessoas, no qual às vezes os cachorros estão todos agitados. Começou a prece, parece que você fez assim para os cachorros. Mas isso não tem credibilidade, sou eu falando. Eu estou trazendo a credibilidade de André Luiz, um espírito que muitos nem gostam que chamem ele de benfeitor. Mas ele é um benfeitor porque ele trouxe benfeitoria a nós. Então ele é um benfeitor. E o que eu gosto de André Luiz é que ele é igual a mim. Ele errou a última encarnação dele. Ele erra ainda em pensamento lá, ele erra muito. Eles chamam a atenção dele demais lá no plano espiritual. Então trouxeram alguém do nosso tamanho para escrever para nós. Tem um caso. Isso só apresentando por que eu trouxe as obras de André Luiz para ilustrar as preces, para fazer sentido na nossa vida, para a gente começar às vezes a usar a prece e a oração de maneira diferente, no qual a gente leu até hoje. No livro Entre a Terra e o Céu,
que é um livro complicado, mas parece muito uma novela também, que a maioria são romances. Uma menina de 15 anos, que eu trouxe escrito para vocês verem, que o ministro Clarencio, quem que é o ministro Clarencio? O ministro do nosso lar. Gente, quem somos nós para conseguir falar com o vereador aqui em Rio Preto? É complicado. Quem dirá um ministro do nosso lar? E essa menina Evelina, olha só a oração dela. Ministro Clarencio, com a oração dela nas mãos, diz assim: temos aqui uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Quando eu li isso, eu pensei quantas vezes eu superei a matéria densa para conversar com o Pai. Quantas vezes? Pouquíssimas, gente, pouquíssimas. Isso eu estou falando do meu tamanho. Eu não posso ser hipócrita e falar, olha, gente, toda vez que eu sinto que Deus está me escutando, que é mentira. A gente fala muito bonito, mas será que a gente sente bonito? Essa menina conseguiu alcançar isso. Ela estava fazendo uma oração em prol da família dela. E aí eu vejo que quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais intimidade eu tenho de oração, mais eu sinto a oração. E quantas vezes eu tive intimidade na minha oração? Poucas. Tão poucas que eu lembro nos dedos as vezes que eu senti. E quando eu senti, eu fui tomada de algo que, se for eu sentir todo dia, eu ia sentir. De agradecimento, eu já senti esse algo a mais. Eu senti que Deus escutou a minha oração. Ou foi para algum ministro lá em cima. E muitas vezes foi um momento de dor que eu passei. E aí naquele momento, quando você vai aquela prece do fundo da alma, você tem um misto de vergonha. Porque é uma vergonha de há tanto tempo eu não te procuro e agora eu estou te procurando. Sabe aquele parente que você às vezes tem que pedir um dinheiro emprestado? Você fala, nossa, faz 2 meses que eu não mandei um oi para ele. Agora eu tenho que mandar uma mensagem pedindo dinheiro emprestado, hein? Assim às vezes nós com Deus. Eu só lembro dele na hora que eu quero pedir alguma coisa. Essa foi a Evelina, menina de 15 anos. E a gente traz outros relatos aqui. Tem o relato da irmã Zenóbia, que ela é líder, chefe, comandante ali de uma casa que se chama Casa Transitória no livro Obreiros da Vida Eterna. Então ela era naquele momento a instrutora de André Luiz. Levaram ele lá para ele descrever tudo o que acontecia. E tem um momento muito bonito de prece que a gente tem que aprender com ela também. Essa Casa Transitória Fabiano de Cristo é realmente uma casa que abriga trabalhadores no lugar do abismo. Lá estão criaturas endurecidas, espíritos, que quando André Luiz descreve, ele diz que o lugar é horrível. Espíritos estão há muito tempo lá. E a irmã Zenóbia resolve o quê? Um dia ela chama lá 30 trabalhadores amigos dela e fala, gente, hoje eu vou fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês vão comigo resgatar uma alma querida no meu coração. Ah, foi unânime. Ninguém falou para ela que não iria. Não vamos. E foi todo mundo nessa missão, lá para esse abismo. Eles levam um monte de aparelhagem. É muito bacana a descrição do Obreiros da Vida Eterna. Quando eles chegaram lá, esse espírito estava ajoelhado no chão chorando. Ela toda comovida, cheia de amor, chega nele e começa a conversar. Porque ele ia ser salvo, porque ele estava há muito tempo esperando esse salvamento. Só que, detalhe, ele não escuta, porque ele é endurecido de muitos e muitos anos. Uma das coisas que ele estava falando, no momento que ele estava ajoelhado, é que ele não gosta mais de Deus, porque Deus fez uma coisa muito ruim com ele, de colocar ele naquele lugar. Ele não viu o que ele tinha feito de errado. Ele se achava punido naquele momento. Daí então, Zenóbia faz o seguinte, leva 30 companheiras para estar do lado dela. Ela fala assim para eles, eu peço por favor agora, todos vocês juntos, entupir o ouvido dele. E aí,
ouvido dele. No momento que eles oram para desentupir o ouvido desse cidadão, vem uma luz para eles, e essa luz vai direto no ouvido desse irmão, desentope, e acontece coisas que vão decorrer ali. O que acontece é que quando eu leio uma obra de André Luiz, eu tenho que trazer para a minha vida. E quando eu li essa história, eu pensei, Zenóbia é líder, ela é chefe da casa transitória, que resgata milhares de seres mensalmente. Ela precisou pedir ajuda dos companheiros para desentupir o ouvido de uma pessoa que ela ama. Então quer dizer, ela é patente alta, ela tem luz? Sim. Ela tem mérito? Sim. Ela tem bônus horas para usar ali com esse cidadão que ela amava? Sim. E mesmo assim ela precisou pedir ajuda dos companheiros. E aí eu reporto essa história para a minha vida. Eu estou passando um problema, e aí eu chego na casa, a casa deve ter o caderno, né? Toda casa espírita a gente encontra um caderno de oração, não sei se essa tem, mas é difícil aqui não tem. Eu chego na casa espírita, eu, meu companheiro, meu amigo, todos nós com uma aflição. Que aflição? Um sobrinho doente, um amigo nosso internado no hospital. E aí eu falo pro meu amigo, pro meu marido assim, escreve no caderno o nome do fulano. Estamos em 3 e eu peço para ele escrever o nome no caderno. O que acontece com a espiritualidade? Vamos pensar. A Evelina, menina de 15 anos, chegou sozinha à oração dela no meio de um monte de benfeitor e caiu na mão do ministro Clarencio. Zenóbia pediu a ajuda dos 30 e nós viemos aqui. Na hora de escrever no caderno, a gente pede para um só escrever. Ou senão eu fico em casa e falo, bem, você vai no centro hoje? Põe meu nome lá. Põe o nome do fulano que está aprontando muito comigo lá na empresa. Põe o nome do cunhado, aquele cunhado lá, né? Põe o nome do nosso sobrinho que está doente. Um pedido, uma intenção. E aí a gente entra na parte neurológica, que quando você faz assim, eu faço assim. Eu escrevi. Vocês leram. Eu vou falar Jesus. Vocês vão ouvir Jesus. A pessoa que mais se capacitou a ver Jesus fui eu. Isso não é nem comando. Foi automático. Eu vi Jesus na hora que eu escrevi. E é tão bacana que não pode ser escrito no computador, porque se você escrever no computador, ele vai decodificar, vai aparecer J-E-S-U-S. Você não vê Jesus. Então, quando você pede para um companheiro escrever o nome no caderno, ou assim, ora por mim, você está dando a intenção na mão dele. Se a intenção dele for fraca, não vai passar desse teto. O que seria então o ideal fazer? Trabalhar juntos. Orar juntos. Escrever o nome no caderno, amigo? Escrevi, eu vou escrever também. O marido escreve também. Cada um que escreve vai para a criança doente, gera um sentido de compaixão dentro de nós e a intenção é lançada. Aí a minha é lançada, a dele é lançada. Mas o que a gente faz? Só um escreve. Por quê? Mas o caderno vai ficar lá escrito Daniel, Daniel, Daniel. Não faz sentido. Gente, a espiritualidade amiga, vocês imaginam que eu estou sem meu celular. Eu consigo conversar com amigos do Japão, de Portugal, da Alemanha, um grupo de amigos meu, tem 200, 110 pessoas, 90 pessoas. Por que a espiritualidade amiga precisa dessa matéria grossa que é um caderno? O caderno é símbolo para nós ir lá e praticarmos o quê? A intenção. E aí a gente entrega na mão de um só uma coisa que eu às vezes quero muito. Por quê? Porque eu estou lendo as obras de André Luiz e não estou interpretando isso para a minha vida. Eu falei, nossa, o dia que eu vi a irmã Zenóbia pedindo ajuda para 30, ela trabalha nesse lugar com o intuito de resgatar esse amado. Então amor ela tem de sobra. Você trabalhar no abismo, nem luz solar tem lá. Então ela tem muito amor. Amor só não basta? Não bastou. Precisou eles se juntarem. Então você está com um problema na sua casa, junta as cabeças e ora.
Evangelho segundo o Espiritismo traz a seguinte mensagem para a gente no capítulo 16: 100 pessoas orando junto, esse templo aqui, orando junto de maneira egoísta, não tem o poder que 3 pessoas orando em irmandade. Então está você, um amigo do trabalho, o outro amigo, orando para a situação melhorar? Está você no seu lar, o seu marido, pelo mesmo ideal? Ou vocês oram sozinhos? Cada um ora para um canto ali. Sabe por quê? Mais uma coisa que é cultura. Orar é uma coisa muito particular. A gente tem vergonha. Parece um momento que vai no banheiro, vou sozinho, não abro para ninguém. E assim a gente faz com a oração. E aí a gente perde poder. O poder que Deus dá na nossa mão eu perco. Por quê? Porque eu não tenho intimidade de falar de Deus junto com o meu amigo. Eu não tenho intimidade de falar de Deus junto com meu marido, porque cada um tem um jeitinho de orar. Estela, mas ele é de outra crença, ela é de outra crença. Deus é Pai. Não precisa, você é espírita? A única diferença que eu vejo de espiritismo é reencarnação. É só não falar de reencarnação na oração, que você não vai ferir a crença do outro. Agora, chamar Deus de Pai, tá com vergonha de orar junto com um amigo? Nós poderíamos usar mais o poder de Deus e a gente não usa. Pega um caderno, hoje eu estava mostrando para meu amigo Reinaldo, para vocês verem como que esses estudos fazem sentido na minha vida. Essa aqui é a 5ª casa que eu faço esse estudo. E hoje eu saí para comprar um caderno, que eu já vejo a minha mãe há muito tempo fazendo, mas hoje eu fui tocada com isso. E eu prometi para mim mesmo que naquele caderno eu vou orar pelas pessoas de maneira diferente. Que maneira diferente é essa? Bastante gente procura a gente, né? Nos procura. Estela, ora pela Carla. Carla do quê? Carla Azevedo. O que ela tem? Descobriu que está com câncer. O meu amor não é igual ao de Chico Xavier, que se eu falasse Carla Azevedo está com câncer, ele ia acender uma chama. Não. O meu amor eu conheço, ele é pequeno. Eu sou obrigada a pedir para a pessoa, manda uma foto para mim. A pessoa manda uma foto da Carla, eu falo, nossa, parece uma amiga minha, parece minha cunhada, parece minha tia. Na hora eu sou tocada de uma compaixão, e aí eu consigo orar. Porque eu sou de uma cultura que desde pequeno eu escuto, você jamais pode negar um copo de água para alguém, porque a água tem abundância. E aí a gente agora começa a retraduzir essa mensagem, você jamais pode negar um pedido de oração de alguém que te procurou, porque ela está vendo abundância em você. Só que a gente aí não gasta o poder, joga as fichas para o alto e não sabe usar. Porque eu orei sem compaixão. Desculpa estar dando esse exemplo, porque muita gente aqui pode sim ser tocado de uma compaixão muito grande só de ficar sabendo do caso. Eu não consigo. Eu preciso ver a pessoa. Porque orar, eu prometo que eu vou orar, mas eu não vou sentir. E agora é pior. Né, Rei? Minha mãe mora no fundo de casa, desde novembro do ano passado. A minha mãe, eu sei que ela tem uma fé muito maior que a minha na oração. Já com o nome, com o endereço, com a idade, ela já se toca, ela para o que ela está fazendo, ela ora, agora eu vou lá com a foto. Minha mãe desliga até o arroz, assim, ó. Desliga lá, vamos lá. Porque isso toca o nosso coração, isso gera algo diferente. Então, que possamos saber orar diferente. Tem um caso agora que eu acho que André Luiz trouxe para nós. Eu acho que vai tocar o coração de muita gente, porque tocou o meu. Um rapaz trabalhava na sala mediúnica, no livro Missionários da Luz, lá, que leva André Luiz como pupilo para lá e para cá. Nessa sala mediúnica, o rapaz estava trabalhando aqui. Ele descreve que a espiritualidade amiga vem e trabalha com todos nós que sentamos em uma fileira espírita, não só no momento do passe, mas antes, vê a quantidade de bactéria psíquica que você tem na mente e já te limpa. O que é bactéria psíquica, né? Eu não sei, gente, não tem... Eu vou descrever aqui o que eu imagino. São várias sujeirinhas que a gente tem assim, que dentro da casa espírita, a espiritualidade consegue nos ajudar, assim como, não estou falando só que o espiritismo ajuda, Chico Xavier descreveu o poder que uma hóstia tem dentro de uma fé católica.
Então todos de cada maneira buscando uma ajuda diferente. Essas bactérias são criadas devido ao nosso pensamento. E aí o rapaz foi ajudado, ele trabalhador da casa espírita, foi ajudado. Eles deram uma limpada nele aqui. E quando faz esse processo em nós, quem sente mais sabe, depois do passe. Depois, eu não quero nem tomar passe, porque às vezes eu sentei na fileira da palestra, não o que foi falado, mas o que você sentiu aqui já te liberou, porque eles te ajudaram. Então esse rapaz sai todo limpinho. Depois que ele sai limpinho, Alexandre, que é o instrutor do livro Missionários da Luz, chama André Luiz e fala assim: acompanha ele que a gente vai ver coisa nesse rapaz. Saindo do centro, tinha 2 capangas esperando ele sair, que normalmente com ele foram andando. Na hora, André Luiz já vê a energia dele e ele saiu todo jubiloso da sessão mediúnica. A energia dele baixa e ele começa a falar com a mãe dele: mãe, eu sou casada há pouco tempo, mas eu não consigo me libertar dos pensamentos. O que é o problema dele? O problema que Félix liberou pra gente no livro Sexo e Destino. Os maiores vícios que nos acompanham, ó: alimentação e sexo. Porque quando a gente fala de vício, é fácil eu julgar aquele carinha do semáforo, não é? Ele está estrupiado, o zóio torto, sem banho, magro. É facinho apontar o dedo. Mas quem aqui aponta o dedo para alguém viciado em sexo? Ninguém. A gente não identifica. Às vezes, quem é viciado na alimentação, que Félix diz, pode ser que a gente está aí com uma gordurinha a mais, outra a menos, ou pode ser que a gente nem é viciado, não. Só que aí a gente pega o caso do cidadão, que ele é viciado em sexo. O que é uma pessoa viciada em sexo? Você quer saber se você tem um vício? Quantas vezes por dia você pensa em algo? De repente você é viciado em irritação, de repente você é viciado na sua mágoa, de repente você é viciado no ciúme que você sente. Pensou mais de 3 vezes? A gente não julga uma pessoa que toma uma latinha por dia de viciado? Ele toma uma latinha por dia. Quantas vezes ele pensou no seu? Tudo está aqui. Então esse rapaz saiu da sessão mediúnica, grudou com os 2 que o acompanham, porque no caso dele já é um vício. Mas o interessante para eu chegar onde eu quero foi que ele chegou na casa dele. E aí André Luiz percebeu o processo todo ali. Foi ele acompanhado com 2 cidadãos lá, e os 2 cidadãos não puderam entrar. Por quê? A casa estava protegida. E André Luiz quis saber por quê? Porque lá dentro estava a esposa, que faz prece diárias e que mantém um bom equilíbrio de pensamento. E aí eu me pergunto, será que a minha casa tem proteção? Não é difícil responder, porque às vezes a gente fica doidinho para levar um médium lá, para o médium falar: nossa, a sua casa é assim, assim. É como se alguém viesse e falasse: você é feio ou bonito, você precisa de aprovação, mas você não tem um espelho? Será que a nossa casa realmente está protegida? Eu deveria saber disso. A descrição de Missionários da Luz ela faz orações diárias, tem um pensamento em equilíbrio. Então os 2 capangas ficou para fora. E muitas pessoas nos procuram assim: nossa, minha casa tá de perna para o ar, tá cheio de obsessor lá dentro. E a tua proteção? Não sei, me abandonaram, né? A tua proteção, tua rédea, tua vida. Vamos retomar essa vida e vamos expulsar esses demônios de dentro do lar, porque o poder está nas nossas mãos. Essa moça, eu vou contar agora o que ela faz com o marido dela. Ele entra em casa com os pensamentos lá dele, só que um pouquinho mais desligado, porque os 2 capangas ficou para fora. E ele viu que ela estava dormindo, então ele se deita devagarzinho e começa a pegar no sono. E aí André Luiz tem até aquele impulso de: eu vou sair, né? Não, Alexandre fala: fica olhando. Naquele momento o espírito dele sai um pouco do corpo, a esposa que já estava com a emancipação da alma, fora do corpo, pega o marido, igual uma criança, coloca no colo
começa a afagar ele e fazer prece em espírito. Ela faz prece depois que ela dorme. E aí ele começa a descrever no livro que ela vai limpando. E como ele dormiu assim, ele começa a desfranzir o senho. Ele fica mais calmo e dorme. Quem é essa mulher? É uma benfeitora? É uma santa? Não, é uma dona de casa. É uma pessoa que entendeu o poder que ela tem na mão. Pode ser qualquer um de nós. Só que o que nós fazemos quando eu entendo que o meu marido está aí olhando o rabo de saia? Eu brigo com ele. O que mais eu faço? Se eu tiver dinheiro, eu contrato um investigador. O que mais eu faço? Eu conto pra minha cunhada, porque ela é minha confidente, então ela tem que saber o que eu estou passando no meu relacionamento. O que mais eu faço? Eu pego no pé daquela amiga dele, do trabalho, que só pode, sei lá, escondo os perfumes para ele não passar. Tudo eu faço, menos orar. Menos orar. Eu me desespero, mas eu não oro. E eu não tenho noção do poder da oração. Quando a gente fala de outros vícios, por exemplo, de um adolescente que conhece o mundo das drogas, e a mãe identifica no início. Quando ela identifica? Ela sente o cheiro de maconha. Ela identificou o início. Porque a realidade dele não está legal, não está gostosa, ele não consegue viver feliz ele com ele mesmo. Então ele está buscando um pouquinho a mais. E aí a mãe descobre. O que a mãe faz? Corta celular, corta amigo, corta passeio, corta televisão, corta tudo. Isola o menino e não lembra de orar. Ela isola ele dentro de casa, só que a casa dela não tem essa proteção. Ela isola ele, gerando o que? Raiva nele, indignação. O que ela faz com isso? O menino escancara as portas do próprio lar para quem entrar. Não precisa nem dizer, né? Graças a Deus somos espíritas. Acreditamos em quem entra e em quem sai da nossa casa sem os nossos olhos verem. Acreditamos ou não, né? Será que a gente não age assim? Qual que é o problema que a gente está vivendo? Que às vezes a resposta é: agora só me resta orar. Não é resto oração. Deveria ser a primeira instância. Eu vou orar. Se não der certo, eu vou fazer outra coisa aí. Estamos na lei de Deus e na lei dos homens quando a gente está encarnado. O que significa estar na lei de Deus e na lei dos homens? Vou fazer uma viagem. Lei de Deus. Nossa senhora, rabisquei tudo aquilo. Eu falei que eu não ia usar. Não, Lô, vou apagar aqui, pode deixar. Hoje eu estou desenhando muito. O que é estar na lei de Deus e na lei dos homens? Eu vou fazer uma viagem. Se eu estou na lei de Deus, quando eu entro dentro do meu veículo, eu oro pedindo proteção. Eu oro pedindo equilíbrio. Que eu não saia da paciência quando alguém dá luz alta atrás de mim, me insulta. Eu oro. Isso é a lei de Deus, eu oro. O que é orar e vigiar? Vigiar cai na lei dos homens. O que é a lei dos homens? Rodou 10. Mas meu carro é potente. Meu carro foi bem amaciado. Eu ando a 130 que eu tenho controle. Você sai da lei. Você sai da lei que você foi inserido, lei de Deus e lei dos homens. Estamos inseridos nessa lei. Você ora. Mas não dá nada tomar 2 latinhas de cerveja para dirigir. Não dá nada. Bebeu. E aí, isso daqui mata isso. Isso daqui mata isso. E o que você pode chegar aqui com o resultado? Potencial suicida desencarnado. Mas nada acontece sem a permissão divina. Se você fizer isso, mas isso vai acontecer. Deus não quer que você desencarne. Então basta só orar? Não, eu tenho que associar. Vou orar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar, mas espera aí. Eu vou orar porque eu tô com uma queimação na barriga ultimamente. Eu vou orar. Para quê? Para Deus me dar um conselho com o meu benfeitor assim. Procura um médico. Você está inserido na lei dos homens, na lei de Deus. Você vem aqui cuidar da alma, o seu estômago está doendo, não vai adiantar só a oração. A gente vai precisar de uma ajuda médica. Estamos nas 2 leis.
E quando a gente às vezes cai dentro do espiritismo dos homens, muitas vezes, que a gente se alimenta de passe, de água fluidificada, e não é bem por aí, a gente ainda está com essa matéria grossa aqui. Tem que cuidar do espírito, sim, e associar isso com a carne. E aí a gente traz outro relato aqui. Tem uma coisa muito bonita que eu vou trazer, que eu nem trouxe aqui, mas eu gostei de saber. No livro Mundo Maior, tem uma hora que um benfeitor faz uma... Venâncio, eu não esqueci o nome dele. Ele faz uma oração muito bonita e começa a cair floquinhos prateados do céu. E ele descreve que as árvores, na hora que caem no chão, elas absorvem de imediato aqueles floquinhos prateados. Eu achei isso tão lindo. Eu acho que eu falei disso há pouco tempo ainda, que está vivo na minha mente, de quão importante a gente ter planta na nossa casa. A gente ter árvore. Porque muita gente não tem árvore porque não quer varrer, né? Mas é um egoísmo danado. Você não quer contribuir com o mundo porque você não quer gastar alguns minutos da sua vida. Enfim, cada um no seu degrau. Mas aí a gente desconhece esse benefício. Peraí, se a árvore, se uma planta, essa é artificial, mas vamos pensar. Estou eu na minha casa, com as minhas plantinhas, duas, olha que bonitinho. E aí eu aguo elas. Tem sol e elas viveram. O que elas podem fazer por mim? Elas captam minha energia boa. Elas são depósitos de energia boa. E quando eu estou ruim? Elas pegam as minhas energias ruins. Tanto que às vezes a gente vai fazer evangelho no lar das pessoas, a energia está dando densa. Vocês já devem ter sentido isso na casa de alguém, que você entra, está tudo limpinho, está tudo cheiroso, ou a própria pessoa está bem vestida, e você abraça aquela pessoa, você fala, meu Deus, você chega até tontear. Quem tem um pouco mais de mediunidade entende o que eu estou falando. A casa da pessoa te expulsa, mas está tudo limpinho, está tudo no lugar. Olha os cadernos aqui, bora escrever, né? E aí, o que significa isso? É energia. Então, às vezes, na casa das pessoas que tem essas bonitinhas aqui, e eu conheço pessoas que se negam a ter uma planta. Não, tem que ficar aguando, dá um trabalho. Tudo que sai fora do meu umbigo dá trabalho. Só que eu não sei os benefícios que isso me traz. Se no livro Mundo Maior diz que as plantas absorvem a energia, significa que elas têm muito guardado do que tem na sua casa. Quantos momentos felizes a gente vive? Muito mais do que os tristes. Então elas pegam muito. E aí você tem um dia nos 365 que você está triste muito. E elas estão cheias de estoque. Por quê? Porque elas mostraram que elas são gratas. Elas absorvem energia boa. E você está com aquela energia muito ruim. Vai lá, descarrega nelas. Ai, que maldade. Não é maldade. Isso daqui é presente divino, assim como os animais são presente divino para nós. E a gente às vezes não sabe usar. Eu vou contar uma última passagem agora do livro Mensageiros, que essa eu achei interessante, porque essa me fez praticar bastante também. Fora do caderno, que isso é real, comecei na minha vida. No livro Mensageiros, tem um momento que André Luiz é levado pelo benfeitor Aniceto num galpão muito grande, onde tem aqueles espíritos que dormem. Sabe o pessoal que tem uma fé assim, eu só vou acordar quando Jesus voltar. Você morre, você vai para onde? Eu fico dormindo. E aí quando chegar o dia do juízo eu acordo. A fé deles. Mas nesse livro, eles vêm nos contar que esses irmãos estão realmente lá dormindo. Porque cada um está onde a sua mente te leva. E aí eles acordam de vez em quando um irmão assim, porque faz tempo que ele está dormindo, ele acorda, Jesus voltou? Não, ainda não. E aí ele se prepara e corre, pega ele, dá passe. Mas será que parou aqui? Parou? Voltou. Fui eu mesmo, Lu, desculpa. Então, André Luiz é chamado para dar passe nesses amigos. E ele fica lá. Imagina a situação, né? Vai lá, pratica. Vai sair coisa de você. Igual o pessoal que dá passe. Gostaria muito de ver o que sai da minha mão, porque tem vezes que a gente sente, mas a gente não consegue. E aí, André, vai lá que vai sair coisa de você. E ele faz.
E ele está acompanhado com um amigo, e o amigo dele sai pouquinho, sabe? E o do André sai uma coisa bonita, e ele fica todo impressionado com ele mesmo, todo envaidecido. Nossa, eu orei aqui, olha, saiu umas coisas bonitas de mim. Termina essa sessão, vem uma senhora chamada para dar a oração final. Gente, a oração final de uma casa espírita é muito importante, de uma reunião no seu lar, do evangelho no lar. A oração final é muito mais importante que a inicial. Não é que ela é mais importante, é que ela tem benefícios a mais para a sua alma. Por exemplo, a oração inicial vai abrir o estudo, com agradecimento e tal. A oração final, todo mundo que estava aqui, às vezes chegou com um problema, chegou pensando em alguma coisa, chegou com uma fechada de trânsito na cabeça. Conforme eu fui falando, e não fui eu que toquei o coração de vocês, foi o benfeitor de vocês que está feliz de vocês não estar hoje procurando nada na matéria, porque eu aqui não estou dando dica nenhuma da matéria. Vocês estão procurando coisas do Espírito, e já fazem mais de 40 minutos, mais de 35 minutos que estamos aqui. Eles começam a abrir vocês. Essa abertura faz com que quando chegar o momento da prece final, vocês recebam melhor os benefícios da espiritualidade. Eles não trabalham, então trabalham, mas no momento da prece final, eu não sei se essa casa tem o costume, mas não é um costume, não é um ritual, é comprovado. Apagam-se as luzes. Por quê? Porque nada vai atrapalhar, nada vai impedir os benfeitores de agir nesse momento. E aí eu fico pensando, entendi, mas então eu quero também usar, eu posso usar esse poder? Porque André Luiz pode, e André Luiz tem questões como eu tenho. Eu vou até abrir um parênteses numa história que André Luiz vive nessa casa transitória de obreiros da vida eterna, que ele está aqui, eles abaixam a rampa para resgatar um monte de espírito. André fica eufórico, nossa, vai resgatar um monte. De repente, chega um algoz lá, ó, descendo a chicotada nos coitados. André Luiz vê aquilo e começa a pensar assim, gente, mas é só catar aquele ser ali. Ele estava com vontade de voar no pescoço do algoz e esganar assim. E ele fica pensando, nossa, é só você ir ali, tira. Por que alguém não tira esse daí que está fazendo mal para os outros? Os outros conseguem subir aqui no resgate? Esse pensamento deu é muito parecido com o meu. Eu pensaria a mesma coisa. Se eu tivesse uma pedra, jogava. A praga, eu estou querendo salvar 400 essa praga aí. Então eu me identifico com André Luiz. E aí se eu vi que de André Luiz saiu luz, e ele inveja aquela mulher que é chamada na oração, que eu vou contar agora, ela para tudo, apaga a luz final, que é essa que eu estava falando aqui. A oração final dela é quase indescritível. O André Luiz dá jeito de descrever tudo. Expande a luz por muitos metros. E eu falo, nossa, eu quero isso para mim também. Quando eu passo a desejar, querer emanar luz para o outro, o que eu estou desejando? Qualquer coisa que você deseja na matéria. Você deseja uma barriga de tanquinho? E um dia você vai conseguir? Não. Mas você vai conseguir malhar igual aquele que tem a barriga de tanquinho? Não. Você vai começar com 10 abdominal, com 15, com 20, até você chegar nos 300 com o peso que a pessoa faz. Eu acho que nessa encarnação não vou chegar nunca, né? Enfim, vamos falar de prece que está melhor, prece mais alcançável. Para eu conseguir essa luz dessa senhora, eu tenho que começar com preces pequenas. Em prol de quem? Dos outros. Onde? Na casa espírita? Não. Você vai do caminho seu até o teu trabalho. Quantos catadores de latinha você encontra na rua? Quantas pessoas que você está no teu carro com ar-condicionado, a pessoa está de bicicleta? Quantas pessoas passeando com seus cachorrinhos, levando os cachorrinhos para passear? Quantas mães que você está vendo levando as crianças para a creche? Quantos irmãos teus para o carro no semáforo e você vê ali? O ônibus para o pessoal inteiro ali, um escutando o celular, o outro conversando. Quantas oportunidades de abençoar eu tenho até o trajeto da minha casa, do meu trabalho? Mas o que eu vou fazendo? Pensando nos meus problemas. E aí eu chego no plano espiritual e vejo uma senhora fazer assim, ó. A prece dela ilumina tudo. E aí eu morro de inveja.
E aí eu descubro que eu posso começar a praticar isso agora. Deixar de orar por mim um pouco e começar a orar por outro. Se eu não estou conseguindo fazer esse exercício ainda, porque eu não sei, não tenho capacidade de amar, eu começo a transformar os rostos. Você quer ver quando alguém estava fechada no trânsito de mim antigamente? Não vou dizer o que eu fazia antigamente não, né? Eu era feia. Agora eu sou menos feia. Mas hoje, eu pego o olhar do cidadão e falo, meu irmão, vai que o meu irmão, né, faz umas coisas dessas. Meu pai está com reflexo assim, uns 15%. Então a gente começa a substituir aqueles rostos para irmão, para pai, para amigo, e isso fica mais leve. Eu resolvo não revidar mais. Eu não abaixo mais o vidro do meu carro para xingar, para fazer gestos. Eu não uso mais a minha buzina. Passando esse processo, eu comecei a fortalecer os meus abdômen de tanquinho, comecei a fortalecer ali a minha prece, para um dia iluminar e clarear uma distância muito grande. Que possamos, meus irmãos, ser tocados por esses ensinamentos que André trouxe para a gente, de maneira figurativa, ilustrativa, para que a gente entendesse, que a gente entenda que isso não é uma novela, não é um livro de romance. No livro dos missionários, no prefácio, eles até colocam para a gente, se você estiver lendo essa obra, não acreditando nela mais como ficção, ajoelha no chão e agradece. Eu acho que vocês conhecem o Navarro, né? Navarro é uma pessoa fantástica, um conhecimento fora do sério. A história no qual ele entrou no Espiritismo é grande. E um dia eu peguei, lendo, eu li o Missionários uma vez. Ai, que legal, passei. Eu li. E aí eu cheguei no capítulo e falei, nossa, isso combina muito com a palestra do Navarro. Vou ligar para ele. Navarro, tem um lugar assim que fala isso? Nossa, do Missionários da Luz. Ele falou assim, Estelinha, eu já li 10 vezes. Se o Navarro leu 10 vezes, eu tenho que ler 38,5. Por quê? Porque eu tenho que entender que aquilo não é André Luiz, aquilo sou eu. O Evangelho não está falando de ninguém senão de mim. As parábolas da Bíblia estão jogando pedra na minha cara para eu entender. E eu ainda fico pensando que está falando de outro. E aí eu não aprendo. E aí eu não cresço. Então que a gente possa crescer. Para seguir esse daqui, ó. Que hoje, eu acho que vocês já conhecem a gente tem o costume de trazer a imagem dele. E espírita gosta de imagem? Se a minha filha não tiver o costume de ver isso, ela vai ver o que todo mundo mostra para ela. Nada contra Anitta, Pablo Vittar, mas a minha filha vê muito eles, sem eu mostrar. Então que ela possa ver isso aqui. Espírita acredita em imagem? Espírita acredita no que é bom. A gente tem educação. A gente não tem freio. Hoje eu trouxe essa imagem para ser sorteada. E eu nem sei como. Ô Zé Carlos, como que a gente sorteia a imagem? Tem número? Tem bolinha? Tem bolinha, Lu? Ah, tem bolinha. Então tá, gente. Obrigado a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.